Você já imaginou o que faria se, anos depois de um grande amor, o destino colocasse vocês frente a frente de novo? Pois é exatamente isso que acontece nessa história, e a surpresa vai deixar você sem palavras. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo. Quero muito saber até onde essa história está chegando. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem histórias emocionantes como essa esperando por você. Daniel Ribeiro tinha 38 anos e uma vida que parecia perfeita aos olhos de qualquer observador externo. Advogado bem-sucedido em um escritório de advocacia corporativa em São Paulo, morava em um apartamento moderno no Itaim Bibi, dirigia um carro importado e tinha uma conta bancária confortável. Mas por trás dessa fachada de sucesso profissional, Daniel escondia uma solidão profunda e um vazio que nenhuma conquista material conseguia preencher. Há 12 anos, Daniel havia cometido o maior erro de sua vida. Aos 26 anos, estava terminando a faculdade de Direito quando sua namorada da época, Camila, descobriu que estava grávida. Daniel entrou em pânico. Acabará de ser aprovado em um concorrido estágio em um escritório de advocacia de prestígio, tinha planos ambiciosos de carreira internacional e sentia que um bebê destruiria todos os seus sonhos. Camila, por sua vez, queria muito ter o filho, mas Daniel a pressionou intensamente para que fizesse um aborto. As discussões foram terríveis e dolorosas. Daniel argumentava que eram jovens demais, que não tinham condições financeiras, que seria irresponsável trazer uma criança ao mundo naquele momento. Camila chorava e implorava para que dessem uma chance ao bebê, dizendo que encontrariam uma forma de fazer dar certo. Mas Daniel foi inflexível, egoísta e até mesmo cruel em alguns momentos. Disse coisas terríveis que nunca conseguiu esquecer, que não estava preparado para ser pai, que a gravidez arruinaria sua vida, que ela deveria escolher entre ele e o bebê. Camila fez uma escolha que surpreendeu Daniel. Escolheu o bebê. Terminou o relacionamento, mudou-se de cidade sem deixar endereço e cortou completamente o contato. Daniel tentou procurá-la algumas vezes nos primeiros meses, mais por culpa do que por amor genuíno, mas Camila havia desaparecido completamente, como se tivesse sido apagada da face da terra. Com o tempo, Daniel convenceu a si mesmo de que havia feito a escolha certa, que sua carreira valia o sacrifício e que provavelmente Camila tinha seguido em frente e até mesmo encontrado outra pessoa. Mas conforme os anos passavam, especialmente após completar 35 anos, Daniel começou a questionar todas as suas decisões. Sua carreira havia de fato decolado, era sócio júnior do escritório, ganhava muito bem, viajava para o exterior regularmente. Mas chegava em casa todas as noites para um apartamento vazio. Tentou vários relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum durou mais que alguns meses. As mulheres percebiam que havia algo bloqueado emocionalmente nele, uma parte de sua alma que parecia morta ou inacessível. O que mais atormentava Daniel eram os pensamentos sobre o filho que nunca conheceu. Seria menino ou menina? Teria seus olhos castanhos ou os olhos verdes de Camila? Gostaria de futebol como ele, ou de dança como ela? Teria herdado sua facilidade com palavras ou o talento artístico dela? Esses pensamentos o perseguiam especialmente em datas significativas, no aniversário de Camila, na época em que calculava que seria o aniversário do filho, no Dia dos Pais quando via comerciais na TV mostrando famílias felizes. Era uma terça-feira comum de outubro quando Daniel saiu do escritório exausto após um dia particularmente estressante. Havia trabalhado 14 horas seguidas fechando um contrato milionário, e estava cansado demais para ir ao supermercado e cozinhar algo em casa. Decidiu parar em um restaurante qualquer no caminho, nada fancy, apenas um lugar simples onde pudesse comer algo rápido e ir embora. O restaurante escolhido foi o Sabor de Casa, um estabelecimento familiar modesto mas acolhedor, com aquele tipo de decoração simples e ambiente descontraído que lembrava cozinhas de avós. Não era o tipo de lugar que Daniel frequentava normalmente. Seus jantares geralmente aconteciam em restaurantes sofisticados com clientes ou colegas do escritório. Mas naquela noite, cansado e um pouco melancólico, sentiu vontade de algo reconfortante e sem pretensões. O restaurante estava moderadamente cheio com família jantando, casais conversando e alguns solitários como ele. Daniel foi conduzido a uma mesa no canto, perto da janela, e pediu um prato executivo sem muita atenção ao cardápio. Enquanto esperava sua comida, observava distraidamente as outras mesas, percebendo aqueles pequenos momentos de intimidade familiar que sempre o faziam sentir-se ainda mais sozinho. Foi então que seu olhar foi capturado por uma menina na mesa ao lado. Ela devia ter uns 11 ou 12 anos, cabelos castanhos ondulados, e estava concentrada desenhando em um caderno enquanto esperava sua refeição. Havia algo nela que chamou instantaneamente a atenção de Daniel, embora ele não soubesse exatamente o que.
Talvez fosse o jeito como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, um hábito que ele mesmo tinha. Ou talvez fosse a intensidade com que ela se dedicava ao desenho, bloqueando completamente o mundo ao redor. A mulher sentada com a menina estava de costas para Daniel, mas ele podia ver que era uma pessoa mais velha, provavelmente na casa dos 60 anos, pelos cabelos grisalhos e postura. A avó da criança, presumiu. Elas conversavam de forma carinhosa, com aquela intimidade única que existe entre gerações. Daniel estava cortando distraidamente seu bife quando ouviu a voz da menina dizendo algo para a senhora. Vó, acho que vou desenhar o papai hoje. Faz tempo que não faço um retrato dele. A avó respondeu com carinho. Que lindo, minha flor. Tenho certeza que seu pai ficaria muito orgulhoso dos seus desenhos. Algo na voz da menina fez Daniel olhar novamente, mas ele não conseguia ver seu rosto claramente do ângulo em que estava. Continuou comendo, tentando não ser inconveniente ao observar a mesa vizinha. A menina continuava desenhando com concentração impressionante, ocasionalmente fazendo comentários sobre proporções e sombras que demonstravam um conhecimento artístico avançado para sua idade. Alguns minutos depois, a menina se levantou para ir ao banheiro, e nesse momento, pela primeira vez, Daniel viu seu rosto completamente. Sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos verdes eram inconfundivelmente de Camila, aquele tom específico de verde-mar que o havia encantado anos atrás. Mas o formato do rosto, o queixo levemente quadrado, e principalmente aquela expressão pensativa eram dele. Era como olhar para uma versão feminina e jovem de si mesmo com os olhos de Camila. Daniel sentiu o coração disparar e as mãos começarem a tremer. Não podia ser coincidência. Não com aquela combinação específica de características. Mas como ter certeza? E se estivesse vendo coisas que não existiam, projetando seus desejos e culpas em uma criança inocente que por acaso tinha algumas semelhanças com ele? Quando a menina voltou do banheiro, passou bem perto da mesa de Daniel, e ele pode ver ainda mais detalhes. Uma pequena covinha no queixo quando ela sorriu para a avó, exatamente como a dele. O jeito como ela caminhava com um leve salto no passo, cheio de energia, que Camila costumava fazer. E principalmente, quando ela riu de algo que a avó disse, o som daquela risada ecoou algo profundo na memória de Daniel. Era a risada de Camila, mas com seu próprio timbre. Daniel estava completamente paralisado, tentando decidir o que fazer. Deveria se aproximar? Como explicaria? Desculpe, mas acho que posso ser o pai biológico desta criança que abandonei há 12 anos. Soava absurdo até mesmo em sua cabeça. Mas ao mesmo tempo, não conseguia simplesmente levantar e ir embora. Se aquela realmente fosse sua filha, deixá-la ir sem fazer nada seria abandoná-la pela segunda vez. A menina havia deixado cair acidentalmente um lápis de cor que rolou até debaixo da mesa de Daniel. Ela se levantou para pegá-lo, e Daniel, movido por um impulso que não conseguiu controlar, se abaixou ao mesmo tempo para alcançar o lápis. Seus olhos se encontraram ali, quase no mesmo nível, e Daniel ofereceu o lápis para ela. Obrigada, senhor, disse a menina educadamente, sorrindo. Daniel sorriu de volta, tentando controlar a emoção que ameaçava explodir. De nada. Vi que você estava desenhando. Você desenha muito bem. A menina ficou visivelmente satisfeita com o elogio. Obrigada. Gosto muito de desenhar. Minha mãe diz que herdei o talento do meu pai. O coração de Daniel pulou uma batida. É mesmo? Seu pai também desenha? A menina balançou a cabeça. Não sei. Nunca o conheci. Ele não quis ficar com a gente quando minha mãe estava grávida. A inocência brutal da resposta cortou Daniel como uma lâmina afiada. Foi nesse momento que a avó da menina se virou completamente, provavelmente para chamar a neta de volta à mesa, e Daniel ficou completamente paralisado. Era a mãe de Camila, Dona Helena. Ele a conhecia dos tempos de namoro, embora nunca tivessem sido próximos. Ela também o reconheceu imediatamente, e seu rosto passou por várias expressões em rápida sucessão: surpresa, reconhecimento, raiva contida, e finalmente algo que parecia ser resignação. A menina percebeu a tensão súbita entre os dois adultos. Olhou para a avó, depois para Daniel, sentindo que havia algo importante acontecendo, mas sem entender exatamente o que. Foi quando aconteceu o momento mais surreal e transformador da vida de Daniel. A menina olhou para ele com aqueles olhos verdes de Camila cheios de uma intuição infantil inexplicável, e perguntou suavemente, quase num sussurro: Pai. O mundo parou. O barulho do restaurante desapareceu completamente. Daniel sentiu lágrimas brotando em seus olhos sem conseguir controlá-las. Dona Helena colocou a mão na boca, claramente chocada.
A menina continuava olhando para ele, esperando uma resposta, com uma expressão que misturava esperança, medo e algo que parecia reconhecimento instintivo. Daniel não conseguiu responder imediatamente. As palavras simplesmente não saíam. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foram provavelmente apenas alguns segundos, Dona Helena se levantou e gentilmente tocou o ombro da menina. Sofia, querida, venha sentar. Precisamos conversar. Sua voz estava tensa, mas controlada. Sofia. Sua filha se chamava Sofia. O nome ecoou na mente de Daniel como uma revelação sagrada. Dona Helena fez um gesto para que Daniel se sentasse também em sua mesa, e os três ficaram ali, formando um triângulo impossível de passado, presente e futuro. Como você teve coragem de aparecer aqui? Foram as primeiras palavras de Dona Helena, sua voz baixa mas carregada de emoção contida. Depois de tudo que fez com minha filha, depois de abandoná-la grávida, como ousa se aproximar agora? Daniel engoliu em seco, merecendo cada palavra daquela acusação. Eu não sabia, não fazia ideia que vocês estavam aqui, Daniel começou, sua voz trêmula. Entrei aqui por acaso. Mas quando vi ela... Ele olhou para Sofia, que observava tudo com olhos arregalados. Eu soube. Não sei como, mas soube imediatamente. Sofia olhava de um adulto para o outro, tentando processar o que estava acontecendo. Vovó, ele realmente é. Ele é meu pai. Sua voz era pequena, vulnerável. Dona Helena fechou os olhos brevemente, como se rezasse por força, antes de responder. Sim, minha flor. Esse é Daniel, o pai biológico que você sempre perguntava sobre. Por que você nunca quis me conhecer? A pergunta de Sofia foi direta, sem rodeios, carregada de uma dor que uma criança de 11 anos não deveria conhecer. Eu fiz algo errado antes de nascer? Minha mãe disse que você não estava pronto para ser pai, mas já faz tanto tempo. Você está pronto agora. Daniel sentiu como se cada palavra fosse um punhal direto no coração. Como explicar para uma criança que seu pai havia sido egoísta, imaturo e covarde? Como dizer que ele havia pressionado a mãe dela para abortar, que havia pensado nela como um obstáculo aos seus planos, que havia abandonado ambas sem olhar para trás? Sofia, eu cometi erros terríveis, Daniel começou, lágrimas escorrendo livremente agora. Quando sua mãe ficou grávida, eu era muito jovem, muito egoísta e muito assustado. Não estava pronto para ser pai. Você tem razão. Mas isso não justifica o que fiz. Não justifica ter abandonado você e sua mãe. Enquanto Daniel tentava processar a situação impossível em que se encontrava, uma pergunta urgente surgiu em sua mente. Onde está Camila? Ela sabe que Sofia está aqui com você. Ele olhou ao redor do restaurante, meio esperando ver sua ex-namorada aparecer a qualquer momento. O silêncio que se seguiu foi pesado e preocupante. Dona Helena trocou um olhar significativo com Sofia antes de responder, e Daniel percebeu que algo estava muito errado. Daniel, Camila, minha filha faleceu há 3 anos. As palavras caíram como uma bomba. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como? O que aconteceu? Dona Helena respirou fundo, limpando discretamente uma lágrima. Câncer de pâncreas. Foi muito rápido. Do diagnóstico até o fim, foram apenas 6 meses. Sofia tinha 8 anos quando perdeu a mãe. Minha mãe era muito forte, Sofia falou suavemente, com aquela sabedoria prematura que crianças que enfrentam tragédias desenvolvem. Ela me disse que eu seria forte também. Disse que eu tinha genes bons dos 2 lados, mesmo que meu pai não estivesse aqui. A inocência daquela frase, sem saber o quanto era irônica, destruiu Daniel. Dona Helena continuou. Antes de morrer, Camila me fez prometer que cuidaria de Sofia e que sempre falaria bem de você, Daniel. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela não queria que Sofia crescesse com raiva ou ressentimento do pai. Disse que você era jovem e assustado, não mau, e que tinha direito de ter sido imaturo e cometer erros. Daniel estava soluçando abertamente agora, não se importando com quem pudesse estar olhando. Ela era muito melhor pessoa do que eu jamais serei. Camila merecia tudo de bom, e eu a abandonei quando ela mais precisava de mim. E agora ela se foi, e eu nunca terei a chance de pedir perdão, de agradecer por ter criado nossa filha sozinha, de dizer quanto eu me arrependo. Sofia, demonstrando uma compaixão surpreendente para sua idade, estendeu a mão e tocou a de Daniel. Mamãe sempre dizia que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Ela dizia isso quando eu não queria pedir desculpas depois de brigar com alguma amiga na escola.
O toque daquela pequena mão na dele foi simultaneamente o maior conforto e a maior acusação que Daniel já havia sentido. Durante as semanas que se seguiram àquele encontro impossível no restaurante, a vida de Daniel foi completamente transformada. Dona Helena, após a surpresa inicial, concordou em permitir que ele conhecesse melhor Sofia, mas sob supervisão rigorosa e seguindo o ritmo da menina. Ela já perdeu a mãe, disse Dona Helena categoricamente. Não vou deixar você entrar completamente em sua vida para depois desaparecer de novo se as coisas ficarem difíceis ou inconvenientes. Daniel aceitou todas as condições sem questionar. Pela primeira vez em sua vida, algo era mais importante que sua carreira, sua conveniência ou seus planos. Começou a frequentar sessões de terapia para processar sua culpa, seu luto pela morte de Camila, e para aprender a ser um pai presente mesmo tendo perdido os primeiros 12 anos da vida de sua filha. Os primeiros encontros com Sofia foram desajeitados e cheios de silêncios constrangedores. Daniel não sabia como conversar com uma pré-adolescente, e Sofia estava compreensivelmente cautelosa e desconfiada dele. Mas, gradualmente, através de pequenos momentos, começaram a construir uma conexão genuína. Daniel descobriu que Sofia era excepcionalmente talentosa em artes visuais, especialmente desenho e pintura. Ela criava obras surpreendentemente maduras para sua idade, muitas delas explorando temas de perda, família e identidade. Quando Daniel viu pela primeira vez o portfólio completo de trabalhos de Sofia, ficou impressionado e comovido até as lágrimas. Havia dezenas de retratos imaginários de um pai que ela nunca conheceu, alguns baseados em uma única foto borrada que Camila havia mantido, outros puramente de sua imaginação. Eu costumava inventar histórias sobre você, Sofia confessou durante um de seus encontros. Imaginava que você era um super-herói que tinha que ficar longe para nos proteger de vilões. Ou que era um astronauta preso no espaço. Qualquer coisa era melhor que pensar que você simplesmente não me queria. Essas palavras eram como facas para Daniel, mas ele sabia que precisava ouvir, precisava entender a dor que havia causado. Sofia, não há desculpa para o que fiz. Mas quero que saiba uma coisa, eu era estúpido, egoísta e covarde. Mas você não tem nada a ver com meus defeitos. Você é incrível, talentosa e forte. E fico triste por ter perdido estes 12 anos conhecendo você. Conforme os meses passavam, Daniel transformou completamente suas prioridades de vida. Reduziu drasticamente suas horas no escritório, recusou uma promoção que exigiria viagens internacionais frequentes e começou a estruturar sua vida em torno da possibilidade de estar presente para Sofia. Comprou livros sobre criação de pré-adolescentes, participou de grupos de pais e até mesmo começou a frequentar as mesmas aulas de arte que Sofia fazia aos sábados. Dona Helena observava essas mudanças com uma mistura de surpresa e cautela. Após 6 meses de convivência regular, ela finalmente se sentou com Daniel para uma conversa séria. Vejo que você está tentando, Daniel. Realmente tentando. Mas preciso saber, isso é permanente ou temporário? Sofia já se apegou a você. Se você desaparecer novamente, vai destruí-la. Helena, entendo sua preocupação, Daniel respondeu com sinceridade absoluta. Mas pela primeira vez na minha vida, encontrei algo que importa mais do que minha carreira ou meus planos. Sofia me deu uma segunda chance que não mereço. Não vou desperdiçá-la. A relação entre Daniel e Sofia evoluiu lentamente, mas de forma consistente. Ela ainda não chamava de pai, geralmente usava Daniel ou ocasionalmente você. Mas os momentos de conexão genuína se tornavam cada vez mais frequentes. Quando Daniel apareceu em sua apresentação de arte na escola, algo que nem precisava estar presente, mas quis ir, Sofia sorriu de uma forma que iluminou todo o auditório. Daniel também começou a fazer algo que nunca imaginou, visitava o túmulo de Camila regularmente. Levava flores, conversava com ela, pedia perdão repetidamente. Sei que você provavelmente nem me ouve, Camila, dizia ele durante essas visitas solitárias. Mas preciso que saiba que Sofia é incrível. Você fez um trabalho extraordinário criando ela. E vou passar o resto da minha vida tentando ser metade do pai que ela merecia ter desde o início. 2 anos após aquele encontro casual no restaurante, a vida de Daniel era irreconhecível comparada ao que era antes. Sofia, agora com 13 anos, finalmente havia começado a chamá-lo de pai, primeiro hesitantemente, depois com mais naturalidade. Ainda havia momentos difíceis, conversas sobre por que ele não esteve lá quando ela nasceu, quando aprendeu a andar, quando começou a escola. Mas havia também momentos de alegria genuína, conexão profunda e amor crescente. Daniel havia se mudado para uma casa maior, não longe de Dona Helena, e Sofia passava fins de semana alternados com ele.
O quarto que ele preparou para ela estava cheio de materiais de arte, livros, e lentamente ia sendo preenchido com memórias e histórias compartilhadas. Nas paredes, havia fotos de Sofia em diferentes idades que Dona Helena havia compartilhado com ele, junto com fotos recentes deles dois juntos. A transformação de Daniel foi notada por todos ao seu redor. Colegas do escritório comentavam sobre como ele estava diferente, mais leve, mais humano, menos obcecado com trabalho. Alguns até brincavam que ele havia encontrado religião ou passado por uma crise de meia-idade. Daniel sorria e simplesmente dizia: encontrei algo mais importante que qualquer case que eu possa ganhar. Uma noite, durante um jantar que se tornará tradição semanal, Daniel, Sofia e Dona Helena, algo extraordinário aconteceu. Sofia estava mostrando seus últimos desenhos, uma série de retratos de família, quando parou em um específico. Era um retrato de 3 gerações, Dona Helena sentada em uma cadeira, Daniel e Sofia de pé ao seu lado, todos sorrindo. Este aqui é meu favorito, Sofia disse suavemente. Chamei de família completa. Ponto. Daniel sentiu um nó na garganta. Mas tem alguém faltando neste retrato, Sofia. Ela olhou para ele com aqueles olhos verdes que eram tão de Camila. Eu sei. Mamãe está sempre faltando. Mas ela dizia que família não é só quem você pode ver, mas quem você carrega no coração. Dona Helena limpou discretamente as lágrimas. Sua mãe ficaria tão orgulhosa da pessoa que você está se tornando, minha flor. E acho que ela também ficaria feliz em saber que você e seu pai finalmente se encontraram. Sofia pegou na mão de Daniel e disse: sabe, pai, eu costumava ficar com raiva pensando em você. Imaginava que se um dia te conhecesse, te diria quanto você havia me machucado não estando lá. Mas agora... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Agora entendo que às vezes as pessoas precisam crescer para se tornar quem devem ser. Você não estava pronto para ser meu pai então. Mas está tentando ser agora. E isso importa. Daniel abraçou sua filha, aquela menina incrível que ele quase perdeu para sempre por causa de sua covardia e egoísmo de juventude. Sofia, vou passar o resto da minha vida sendo grato por aquela noite no restaurante, quando o destino nos deu uma segunda chance. E vou passar o resto da minha vida tentando ser o pai que você sempre mereceu ter. Meses depois, durante uma cerimônia pequena mas significativa no escritório de um advogado especializado em direito de família, Daniel oficialmente reconheceu a paternidade de Sofia e estabeleceu todos os direitos legais que ela sempre deveria ter tido. Foi um momento cheio de simbolismo, 12 anos tarde, mas finalmente acontecendo. Enquanto saíam do escritório, Sofia segurava a certidão de nascimento atualizada, agora com o nome do pai preenchido. Isso significa que somos família de verdade agora? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Daniel sorriu, lágrimas nos olhos. Sempre fomos, filha. Sempre fomos. Eu é que fui estúpido demais para perceber. Anos depois, quando Sofia já era uma jovem adulta talentosa com uma carreira promissora como artista, ela criou uma instalação de arte chamada Encontros Improváveis. A peça central era a recriação de um restaurante simples, com uma mesa específica destacada. A placa explicativa dizia: às vezes, os maiores milagres da vida acontecem em lugares comuns, em momentos ordinários, quando 2 almas perdidas se encontram novamente e escolhem reconstruir o que foi quebrado. Esta é a história de uma palavra que mudou 2 vidas: pai. E Daniel, presente na inauguração da exposição, sabia exatamente qual momento sua filha estava imortalizando. O momento em que uma menina de 11 anos teve a coragem de reconhecer um estranho como seu pai, e um homem finalmente teve a coragem de abraçar a responsabilidade que havia fugido por tanto tempo. O momento em que ambos escolheram o amor ao invés do ressentimento, o perdão ao invés da raiva, e a esperança ao invés do passado.